todos juntos. O que está falando aí em Romanos capítulo 1, versículo 17? Vai todo mundo junto. Visto a que a justiça de Deus se verá nela no Evangelho de fé em fé, como está escrito. Mas a tradução acho que é árabe. O justo viverá pela... Eu tenho uma dessa lá em casa. Viverá Acho que é. por fé. Então, o que falou no finalzinho aí? O justo viverá pela fé. Vamos repetir todo mundo? O justo viverá pela fé. Vocês estão com uma Bíblia na mão, não estão? E quantas Bíblias vocês têm em casa? A tia, eu acho que tenho umas 10. Você, Alicia, quantas Bíblias tem na sua casa, assim, que você saiba? Eu tenho duas. Duas. Na verdade, três. 3. Eu tenho uma que você me deu, aí outra que você me deu, e uma que o meu vovô me deu. E a minha mãe, ela tem quantas? 2. Então tem 5? E o meu pai, ele tem mais uma, e meu irmão tem quantas? 2. Olha o tanto, 8 Bíblias. Na casa do Miguel. Miguel, quantas Bíblias tem na sua casa? Do Miguel infantil 3, de adulto tem 9. 9 Bíblias. A casa do Benício. 6 não, tem 3. 3? A minha também tem 3. A sua tem 3? Gente, olha só a riqueza. A gente tem muitas Bíblias. Não é? A gente tem muita Bíblia. O tio da Dani tem 100 Bíblias. Nossa, pai. Ele veio da Itália. Ó, aí o que acontece? Vocês acreditam que existia uma época que as pessoas não tinham acesso à Bíblia, assim como a gente está tendo hoje? Tanto de Bíblia que a gente tem em casa naquela época, ó. Não era permitido. Bíblia estava no controle das mãos de qual igreja? Quem que lembra? Da igreja católica, apostólica, romana. Ela que tinha o controle da Bíblia. Então, naquela época, além da igreja católica ter o controle da Bíblia, ela não deixava que as pessoas lessem a Bíblia, que as pessoas tivessem a Bíblia em casa. E as pessoas também não sabiam ler. Vocês sabiam disso? Aqui, quem sabe ler? Naquela época, as pessoas, quase pouquíssimas pessoas sabiam ler. Então, elas não sabiam ler, não podiam ter a Bíblia. E quando elas iam à igreja, elas tinham acesso à Bíblia só em latim. Quem conhece latim? O que é latim? É uma língua nossa, não é português? E as pessoas não entendiam, nem conseguiam ler nem na língua deles, e muito menos em latim. Aí imagina só, o padre lendo a Bíblia em latim. Vocês acham que eles estavam entendendo? Não estavam entendendo. E eles não tinham uma Bíblia em casa igual a gente tem hoje, na língua deles. A única coisa que eles sabiam de Deus, de Jesus, era que na igreja tinha várias pinturas muito bonitas de Jesus. E o que o padre contava para eles. Então, você acha que essas pessoas estavam sendo enganadas? Estavam, porque elas não tinham a verdade, né? Para confrontar o quê? A mentira. Então, aquela igreja, como que eu falei o nome? Católica. A igreja católica estava ensinando muitas mentiras para eles. Só que eles não tinham como desvendar, saber que aquilo era mentira. E eu vou contar para vocês agora 4 mentiras muito pesadas que eles inventavam para o povo ter que seguir. Eu vou falar as 4, eu quero que vocês repitam comigo. A primeira mentira era o purgatório. Purgatório. O que é isso? A tia vai explicar. O segundo era as penitências. Penitências. A segunda era as indulgências. Terceira. Indulgências. A terceira. A terceira. E a quarta era as relíquias. Então, deixa eu te explicar o que era o purgatório para a igreja católica. Era tipo, lembra que a gente já estudou lá em Mateus que existe 2 caminhos, o céu e o inferno? Então essa igreja estava ensinando que existia um outro caminho entre o céu e o inferno, que se chamava purgatório. E o que se fazia nesse lugar? Eles
falavam que esse lugar era um lugar que você ia para pagar os seus pecados. Você sofria muito ali, tinha fogo, tinha tormento e colocava muito medo naquelas pessoas delas irem para esse lugar. Um lugar que estava no meio do céu e do inferno. Oi, Moisés? Tormento é um negócio muito ruim, você ficar atormentado, você ficar cheio de coisa na cabeça, sem paz. Então, esse lugar é um lugar muito terrível, não era? Só que esse lugar existe, crianças? A Bíblia não ensina nada. Já foi derrotado. Muito bem, mas existe o céu e o inferno, tudo bem? O purgatório, ó, era mentira, só que as pessoas estavam acreditando. Por quê? Elas não tinham acesso à Bíblia. Porque elas não podiam ler a verdade. Muito bem, Alicia. Aí, qual foi a segunda que a tia falou? A mentira tá pesada, a segunda foi as penitências. O que é uma penitência? Penitência é uma tarefa que você tem que cumprir para você receber o perdão de Deus. E eram umas tarefas fáceis? Era tarefa difícil. Era tipo sacrifício. Isso, Alicia. Era um sacrifício muito terrível. E sabe quais eram? Você tinha que rezar com o joelho nas pedras ou no milho por horas ali. Você tinha que se autoflagelar, que era se bater. O que mais? Você tinha que subir as escadas muito longas. Cada degrau orar ao Pai Nosso. Tinha gente que eu fiquei sabendo que eles ficavam na neve a noite inteira segurando uma vela. Isso era uma penitência. Então era um sacrifício muito cruel, não era? Era um castigo, né? Era um castigo. Vocês acham que a gente precisa fazer isso para receber o perdão de Deus? A gente só precisa orar e pedir a Deus desculpa. Isso, se arrepender, né? E qual é o único sacrifício válido para Deus para nos perdoar? É o sacrifício de Jesus, né? Que morreu na cruz. Ele foi o único sacrifício suficiente que perdoa todos os nossos pecados ou metade? Todos os nossos pecados. Então a gente não precisa mais ficar fazendo isso, nessas penitências. Precisa? Não. Então era mais uma mentira, vocês concordam? Qual que foi a terceira que a tia falou? As indulgências. O que é uma indulgência? Era uma carta. Uma carta assinada pelo Papa. O Papa era o líder, o líder da Igreja Católica, o chefão lá. Então ele assinava e escrevia assim: você está perdoado dos seus pecados. Mas como você fazia para ganhar essa carta? Você tinha que, pagar um dinheiro muito caro. E as pessoas... ouro é muito O valioso. dinheiro, nossa, muito dinheiro. Eu não sei o preço, mas disseram que era muito caro. Porque tinha gente que dava casa, terreno, dinheiro, muito dinheiro, ouro. Deixa eu ver o que mais que as pessoas davam. Barra de ferro. Barra de ferro. Mas aí os corações dele, por acaso que não puderam, não foram mais se comunicar com Deus. Como assim? Porque alguns dias aí que ele fala que não podia ter muito ouro. Ah, sim, isso aí está falando dos reis, né? O profeta, o profeta Jeremias, ele disse... Profeta Jeremias não, foi Samuel, né? Samuel? Agora eu tinha esquecido o nome. Foi o profeta. Não, quem que foi, gente? Foi o profeta. Foi Moisés. Moisés disse que chegaria um tempo em que o povo ia pedir um rei e que esse rei não podia ter muito ouro, muita mulher e nem muitos animais, né? Porque o coração dele ia se corromper. Mas não é disso que a tia tá falando, tá? A tia tá falando... Hã? É verdade. A tia tá falando aqui da salvação e do perdão. Como que a gente consegue isso? A Igreja Católica estava ensinando que era por meio de quê? De você ir lá pagar, né? Pegar essa carta e você estava perdoado. Você dava um dinheiro, dava qualquer coisa lá valiosa e você recebia o perdão de Deus. Mas é assim que a gente é perdoado? Não, é só orar e pedir a Deus perdão. Isso, a gente fala diretamente com o nosso Deus. Arrepender. Não é? É isso aí. Você fala assim, meu Deus, meu Pai, tira esse sentimento de mim. Isso, porque o que acontece? Se a gente ficar comprando o perdão, pagando pelo perdão, isso muda o nosso coração? Não. Então o coração daquelas pessoas não estavam sendo transformadas. Elas estavam sendo o quê? Amedrontadas. Elas estavam fazendo aquilo por medo de ir pro purgatório, de ir pro inferno. Elas não estavam fazendo por amor a Deus. Elas não tinham como entender
conheciam a Bíblia. Elas não podiam ler, então. Exatamente. Pra conhecer a verdade de Deus. Elas se mentiram. Hã? Elas mentiram pra si mesmas. É uma mentira para si mesma, só que a igreja que obrigava elas a achar que era dessa forma, entendeu? A igreja falava, você compra essa carta, você já está perdoada, mas o coração continuou do mesmo jeito, não houve uma mudança. Como que há uma mudança no coração? Como a gente recebe um novo coração? Só por meio das escrituras, né? É por conhecendo as escrituras que a gente vai mudar o nosso coração. E elas não tinham como mudar porque elas não tinham acesso à Bíblia, não é verdade? Então a gente precisa se arrepender para ser perdoado, né? Não é pagando nada de penitência e nem comprando essa indulgência, né? A outra última mentira que a tia falou, que é a quarta, são as relíquias. O que é uma relíquia? Relíquia é um negócio, é tipo aqueles negócios que você vê em museus. São coisas valiosas. Isso, a nossa Alice, gente, acho que ela tá lembrando da aulinha do ano passado. Muito bem. Então fala, Denise, o que você acha que é? É umas pedras preciosas, alguma coisa do passado que custa muito dinheiro. Isso, é tipo assim, tipo você tem um avô, uma avó que já morreu, eles deixaram algo de valioso, né? E você guarda aquilo como precioso. Sim, aí como uma relíquia. Então a relíquia naquela época era o quê? Era coisas valiosas lá da época de Jesus, né? Só que essas relíquias não tinha mais como tá intacta, porque já tinha passado muitos séculos. Sim, então né? ela estaria meio suja. Aí eles falavam que, olha só, eles falaram que eles estavam vendendo um pedacinho da lasca da Arca de Noé. Você acha que existia? A Arca de Noé. Espinhos da coroa de Cristo. Leite do peito de Maria. Não tinha como existir. E eram mais de 5.000 tipos de relíquias. Isso, mas você acha quantos espinhos tinha ali? Não tinha nem mais que 50, eles tinham mais de 100. Falava que era espinho de Jesus. A minha mãe, quando a gente foi ver ontem, tinha um homem que ele tava enfrentando o homem lá, o chefão. Aí ele botou a coroa de espinho e ele foi arrastando pra baixo nos olhos dele, assim, ó, empurrando pra trás. Muito cruel, né? Foi muito cruel isso. E ele apertou assim. É desse jeito mesmo, pra machucar mesmo Jesus, né? Então, crianças, isso aí eles falavam que só de você olhar, você pagava só para olhar as relíquias, você já era curado e perdoado. Existe isso? Tudo mentira. Então foram 4 mentiras. Essas mentiras são muito pesadas, não são? Vamos falar quais são as mentiras? Purgatório, penitências, indulgências e as relíquias. Muito bem. Mas vocês acreditam, crianças, que Deus está no controle de tudo? Ele governa o mundo porque foi Ele que fez o mundo. Então vocês acham que Deus ia deixar assim? A igreja assim destruída, ensinando coisas mentirosas para as pessoas? Não, então foi aí que Deus levantou um homem muito corajoso para ajudar a libertar a Bíblia. Quem sabe o seu nome? Esperando a hora de verdade. Quem sabe qual é o nome desse homem corajoso? Ninguém lembra? Martinho Lutero, muito bem. Então ele, crianças, foi um monge agostiniano que foi levantado por Deus. Foi? Lutero, muito bem. Para libertar a Bíblia pra gente. Isso foi lá no século XVI. Já se passaram, 5 séculos que isso aconteceu. E sabe o que acontecia, crianças? Martinho Lutero, ele era um homem muito temente a Deus. Que ele não tinha paz no seu coração, que nem aquelas pessoas. Por quê? Como que vai ter paz numa religião dessa, numa igreja que só colocava medo na gente? Né? Ele não tinha paz. Aí Martinho Lutero, toda vez que ele ia confessar o pecado... Mas o medo deles era mentira? Oi?
Quer dizer que eram os padres que colocavam Isso, com essas mentiras, né? Obrigando. mentira só pra dar medo, né? Sim, falando que se ele não pagasse, né, a indulgência, ele ia lá pra onde? Pro purgatório. E falava que esse lugar é terrível, mas nem existia esse lugar, né? Era mentira. Isso! Aí Eles só fingiram o padre naquela época era mentiroso. Criaram de mentira. Ou talvez eles queriam roubar os outros. Exatamente, eles queriam se enricar, porque tava pagando, né, igual as indulgências. Ou seja, ele queria se enricar mais pra sobrar dinheiro. Exatamente. E olha só, a Igreja Católica comandava o mundo naquela época. E hoje ela ainda é a mais rica de todas por causa disso, porque ela abusou dos fiéis, né? Eles pegavam o dinheiro com mentiras. Aí esse Martinho Lutero, como ele era muito temente a Deus, mas só que ele tinha medo de Deus. Porque ele falava assim, como que é um Deus justo se ele vai e me castiga, eu tenho que fazer isso, só coisas ruins. Então ele achava que Deus era mau. Ele não acreditava e não conhecia o amor de Deus. Só conhecia aquele Deus que era mau, que era cruel. Mas aí, o que acontece? Ele ia lá... Isso, muito bem. Aí o que acontece? Martinho Lutero ia todo dia lá no padre, porque acontece isso até hoje na Igreja Católica. Você vai lá, confessa o seu pecado, tipo assim, eu desobedeci a mamãe. Aí conta pro padre, aí o padre fala assim, eu te perdoo, minha filha, agora você vai lá fazer uma penitência. Você vai agora rezar Ave Maria 10 vezes, o Pai Nosso 100 vezes, e você tá perdoado. Existe isso? Sim. Aí Martinho Lutero, mas é mentira isso, né? Não é até assim. Hoje eles fazem isso. Sim, eles fazem isso até hoje. Aí as pessoas vão lá confessar e o Martinho Lutero fazia isso todo dia. Antigamente, sabe como que eles falavam de saúde? Deus te abençoe. Minha bisa até hoje fala isso. Mas você acredita que isso é uma doutrina católica? Eu vi isso em algum negócio de inglês. Isso veio dos católicos, por isso que eu não falo mais pra ninguém quando alguém espirra. Isso aí, porque veio dos padres, né? Aí o que acontece? Martinho todo dia ia confessar, só que ele confessava e falava assim, eu desobedeci hoje. Daqui meia hora ele lembrava de um pecado, porque ele é atormentado, aí ele voltava. E cada vez que Martinho Lutero voltava e conversava com o padre, contava com o padre mandava ele fazer algo para, um sacrifício, ele mais se autoflagelava, ele fazia algo mais terrível, um sacrifício mais pesado. Cada dia ele fazia mais pesado. Exatamente, daqui uns dias ele ia se matar de tanto que ele se batia, crianças, porque ele achava que isso ia perdoá-lo, ele ia ser salvo. Aí o que aconteceu? Ele falou assim, eu quero ser padre. Aí ele ia estudar para ser padre. E quando a gente estuda, né, os padres lá, eles vão ter acesso ao quê? A Bíblia, coisa que ele não tinha acesso. Aí quando ele começou a estudar a Bíblia, os olhos dele começou o quê? A se abrir para a verdade. Aí sabe qual foi o livro mais importante que abriu os olhos dele? Foi o que a gente acabou de ler aqui. Lembra que a tia falou que a Bíblia... Naquela época. Romanos, Miguel. Isso foi o livro de Romanos que deu assim um boom na alma de Martinho Lutero. Ele sabia ler na época, né, Janinha? Tá acabando. Ele sabia ler na época, que muitas pessoas não sabiam ler, por isso eram enganadas. Sim, ele também conhecia o latim, né? Então ele conseguiu entender lá. E quando ele leu, o justo viverá pela fé. Então a gente que é justo, a gente que é perdoado por Jesus, a gente vive pela fé ou por meio de obras? Fé. Então a gente, quando a gente crê em Jesus, a gente já é perdoado. A gente precisa fazer um monte de obras, sacrifícios. Não. Então, imagina só Lutero sendo atormentado, vendo as pessoas sendo atormentadas há muitos anos. Quando ele lê isso, ele se liberta. Foi uma libertação para ele. Ele queria o que agora? Que as pessoas também conhecessem essa verdade. Aí o que Martinho Lutero fez? Ele escreveu 95 teses. Lembra que a gente colocou no passado lá na parede? E colou lá no castelo de Wittenberg, lá na Alemanha, no dia 31 do outubro do 10. Eu ia falar o dia de 10 de 1517. Qual foi o ano? 1517. Ele colocou lá contra as indulgências, contra essas mentiras. Mas só que ele escreveu tudo em latim só para o pessoal da igreja entender. Ele não queria falar com o povo, ele estava falando agora com os líderes da igreja, porque ele queria uma solução. Ele queria que resolvesse, que reformasse a igreja.
Mas vocês acham que o pessoal da igreja ia aceitar isso? Não. Eles não queriam, porque eles estavam ganhando muito dinheiro. Eles iam perder o dinheiro deles, não é? Se o povo conhecesse a verdade. Aí passou um tempo, sabe o que fizeram com o Martinho Lutero? Expulsaram ele da igreja. Ele foi expulso. Aí foi aí. Pois é, mas eles não queriam, eles queriam continuar ensinando mentira pro povo. Eles não queriam a verdade. E dinheiro. Eles queriam riqueza. Fala, Miguel. Eles queriam pegar dinheiro Do povo que estava ignorante, né? também queriam relíquias. Aí o que aconteceu? Muitas pessoas saíram junto com ele. E quando o Martim sai, ele abre uma porta para muitas pessoas deixarem aquela igreja que estava ensinando só mentiras. Aí, crianças, foi aí que surgiu a reforma protestante. Porque agora o verdadeiro cristão, ele baseia sua fé aonde? Somente na Bíblia. Então, Martim Lutero, ele entendeu que existem 5 princípios que nós devemos seguir. E não devemos seguir aquilo que a Igreja Católica estava ensinando, não. Só o que está escrito aí na blusa? Somente a Bíblia, aqui ó. Somente a Bíblia, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente a glória a Deus. A Deus. Então, Martim Lutero, estudando a Bíblia, ele descobriu que a nossa vida tem que estar pautada nesses 5 princípios. Vamos repetir? Somente a Bíblia, somente a Graça, somente a fé, somente Cristo, somente a glória a Deus. Mas vocês sabem me explicar por que somente a Bíblia? Porque ela tem a verdade toda. Muito bem, Toda a história que está nela é verdade. muito bem, porque a palavra de Já aconteceu. Deus e a palavra de Deus é mentirosa? Não, Então, é verdadeira. A palavra de Deus é onde nós devemos confiar, não ensinos de homens, como lá na Igreja Católica. Esses ensinos eram de homens, não estava aqui na Bíblia. Amém? Somente a graça. Por que somente a graça? Somente a Olha só, não é um presente? Eu acho que a graça é o significado de quanto ele se importa com a gente e dá um presente, alguma coisa. A gente está falando sobre a salvação. A salvação, então, é um presente que ganhamos de Deus de graça. De graça. A gente não fez, precisou fazer nada. Por isso que Deus é bom. Isso, então ele deu de graça pra gente a salvação. A gente precisa fazer algum sacrifício, pagar alguma penitência, nada disso, né? A gente ganhou. A gente ganhou sem merecer, né? Porque nós somos pecadores, né? E por que somente a fé? Somente a fé porque quando você crê em Deus e quando você tem fé que Ele existe. Isso. Está até escrito na Bíblia e na blusa. Isso. Então a gente consegue ganhar esse presente por meio da Fé. Se você acredita em Deus. Isso, a gente não precisa dar uma ajudinha pra Deus, né? A gente só precisa crer em Jesus, no seu sacrifício, amém? Isso já é muita ajuda. Muita ajuda, muito bem. E por que somente Cristo? Somente Cristo porque Ele é nosso. Porque foi ele a única pessoa que morreu por nós, não foi Moisés? Mas por O isso Pai- é o nosso Pai. O padre morreu pela gente? O Papa? Então como que ele vai perdoar a gente, né? Nunca vai morrer pra gente. Exatamente, já teve um que morreu por nós, não é? Então por isso Então a gente não tem que ter outro Salvador. muito bem, só Jesus. E por que somente a graça? Sim, muito bem. E o Papa também é adorado na Igreja Católica. E fora outros santos que eles Porque você colocam lá. sabia que eu já ouvi falar que tem pessoas que acreditam em outros deuses até hoje. Acredito muito bem. E eles e é só uma imagem, é só um. Uma escultura lá de pedra, né? Eles só falam isso. Ah, você vai estar atrás. Muito bem. E por que somente a glória a Deus? A glória a Deus, porque Ele foi o nosso Ah. Salvador. Nem todo mundo que está na igreja Ah. é bom. Verdade, né? Porque precisa transformar o coração. E por que somente a glória pertence a Deus?
Porque quem morreu por a gente não foi Jesus? A gente precisou de fazer alguma coisa? Não. Se a gente tivesse feito alguma coisa, quando a gente morrer, a gente vai chegar lá diante de Deus e falar assim, eu mereço muita coisa, porque eu me salvei, eu fiz penitência, eu paguei lá indulgências. Então, por isso que a glória só pertence a Ele, porque quem que morreu pela gente? Foi Ele, então a glória é Ele que merece, não a gente. Amém?